Começamos? Já podemos iniciar. Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição dos webinários que são promovidos aqui pela Bússola Tech. Esse webinário, assim como os outros, ele é uma iniciativa da Bússola Tech em parceria com a FENALEGES, a ITS Rio e o Sindileges. Conta com patrocínio do Sindileges, o apoio do Senado Federal, do Interleges, do Instituto Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo e sua Escola do Parlamento, da Escola do Legislativo de João Pessoa, de Manaus, de Marabá, de Paracatu, de Pouso Alegre, da Conexão Inovação Pública, Laboratório de Inovação em Políticas Públicas, Radar Governamental, Colab e Brasa. Enfim, muita gente boa reunida aí para fazer acontecer este evento. O nosso papo de hoje, como todos devem saber, vai tratar da decodificação da linguagem legislativa, né? Um papo aqui que a gente vai tentar mapear quais os esforços a gente já tem observado no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, a fim de aproximar essas instituições do cidadão e da sociedade. E vamos ter aqui no nosso papo a Patrícia Rödel, lá da Câmara dos Deputados, Valdir Miranda e Heloísa Fischer, Valdir, desculpa, do Senado Federal, e Heloísa Fischer, que vai trazer bastante o conteúdo aí de linguagem simples, né? Ela que é da Comunica Simples. Eu queria, antes da gente começar e eu passar a palavra para os nossos debatentes, eu queria me apresentar, né? Eu sou Daniel Pandino, sou do Senado Federal, e sou membro do Núcleo de Apoio à Inovação lá do Senado Federal, né? A gente que tem a nossa atuação muito calcada na abordagem do Design Thinking, né? Que tem muito isso de tentar privilegiar a experiência do usuário e tentar trazer o usuário para determinado serviço para perto, para que ele nos ajude a construir o serviço que enfim, interessa a ele, né, em última instância. A nós interessa muito esse tipo de debate, esse tipo de abordagem. Nós teremos, ao longo desse debate, algumas perguntas que serão umas provocações de termos que estão presentes, que são usados atualmente no site da Câmara dos Deputados. É uma sugestão aqui da Patrícia, a Patrícia que trouxe para a gente essa brincadeira aqui. Então, são termos que são muito próprios do jargão legislativo. A gente está falando para um grupo de iniciados aqui, né? A gente imagina que as pessoas que estão participando aqui desse debate conosco, em alguma medida, já conhecem o funcionamento do legislativo, e mesmo para nós que trabalhamos na área, por vezes esses termos são um pouco inescrutáveis. Assim. Então, a gente vai jogar, pedir que vocês tentem traduzir isso para a gente, ao final a gente retoma esses temas aí para ver como é que vocês se saíram nisso. Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria fazer uma pergunta à Patrícia. Patrícia, a gente sabe que recentemente a Câmara teve uma grande reformulação aí no seu portal, né? E você estava na liderança desse projeto de mudança, de reformulação do portal. E eu sei, a Patrícia teve até a generosidade de compartilhar com a gente lá no Senado um pouco dessa experiência, de como foram feitas as pesquisas e os mapeamentos junto aos usuários do portal, que serviram, inclusive, de inspiração para o portal do Senado, que também está passando por uma reformulação. Eu queria que você falasse um pouquinho, Patrícia, sobre como foi essa experiência, né, de trazer o usuário para a discussão, para a reformulação do portal, que critérios foram analisados, né, para fazer essa pesquisa, e que você, se puder, também mostrar para a gente como que esse processo de trazer o usuário para a discussão se refletiu no portal atual, que a gente tem hoje publicado lá pela Câmara. Tá bem. Bom, gente, boa tarde a todos. Esse processo foi muito interessante, ele ainda está acontecendo, ele não se encerrou.
O portal da Câmara tem 2.500 páginas aproximadamente com design distinto. Então é um trabalho hercúleo infinito. Claro que nós fechamos o escopo do projeto em algumas páginas mais importantes, com mais acessos, mas ainda não encerramos. O que a Câmara fez foi um diagnóstico, foi contratada uma empresa, inclusive, para conseguir fazer esse diagnóstico em território nacional, do nosso portal anterior. Então, esse diagnóstico envolveu várias etapas. Testes de usabilidade, nós fizemos 300 tarefas com cidadãos e que nós fechamos o perfil desses cidadãos que a gente queria testar em ensino médio completo. Então, fizemos tarefas para ele encontrar determinadas informações no portal sobre tramitação de proposição, enfim, não só legislativas, mas institucionais também. Então, houve esses testes, houve também entrevistas em profundidade, que são entrevistas com pessoas que já eram usuárias do portal, então jornalistas, advogados, secretários parlamentares. Houve também benchmarking com outros portais do mundo, de parlamento e de governo, e também uma análise de usabilidade pela empresa, com duas pessoas fazendo uma análise cega, com 2 especialistas. Então, isso nos rendeu um livro que embasou a reformulação do portal. Mas o mais importante, além de tudo que a gente pegou nesse diagnóstico inicial, foi o seguinte: a cada página que a gente redesenhava, e isso continua, que a gente redesenha, a gente testa com o usuário, com esse usuário, com o cidadão não especialista. E isso nos traz informações riquíssimas, porque até essa brincadeira que eu propus, são termos que ainda estão no nosso portal, a gente ainda não conseguiu, obviamente, deixá-lo numa linguagem clara e fácil para todo mundo, e nós sabemos disso, mas a gente acha que qualquer pessoa sabe determinado termo, porque para nós ele é muito comum, e não é verdade. Pessoas com ensino superior, pessoas bem informadas, não conhecem os jargões. Eu propus uma outra brincadeira aqui para vocês, para nós, que é um exercício interessante de olhar um outro poder. Então, eu entrei aqui num site, olha, do Supremo. Olha só, gente, o que é ADI, ADC, ADO, ADPF, no item de menu? Muitas siglas desconhecidas, muitos termos totalmente jurídicos, e que, poxa, se nós não sabemos, a população provavelmente também não sabe, Aí a RRE, PROC, competência presidência, HC, controle concentrado, eu tenho certeza que as pessoas lá acham que isso é compreensível. Então, um exercício interessante é esse, é você entrar num site de outro poder, porque a gente já está muito viciado com o linguajar do legislativo. Quando a gente entra no executivo ou no judiciário, a gente sente um pouco dessa dor do cidadão comum, não especialista. Você pediu para mostrar um pouco assim, o resultado desse trabalho, já falando de páginas que nós já alteramos. Uma solução interessante que a gente encontrou foi essa aqui, olha, eu vou mostrar, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só voltando aqui no Supremo, que eu não estava compartilhando antes, para vocês verem, isso aqui é um menu, Olha, aí ARE, RE, controle concentrado, HC, enfim, são itens de menu, a pessoa tem que entrar para saber o que é, Então, voltando aqui a uma solução que nós encontramos. Toda vez que a gente vai usar um determinado jargão, ou uma coisa que não é muito óbvia para todo mundo, a gente coloca essa interrogação aqui para explicar o que é verba de gabinete. A gente explica o que é verba de gabinete. Isso aqui é a página que nós reformulamos de um deputado. Todos os deputados têm uma página individual que mostra a atividade dele, a atuação no plenário e nas comissões, as votações, as emendas ao orçamento, por exemplo, o que é empenhado? A verba foi reservada para o gasto destinado. O que é cota parlamentar? Então, essas explicações já nos ajudam a fazer a linguagem mais compreensível, porque existe uma outra preocupação, que é fazer o portal em mobile first, para visualização em celular primeiro. São telas muito pequenas,
Hoje, 60% dos usuários do portal da Câmara, dos visitantes, entra por celular. Então, não adianta a gente querer dar uma explicação gigantesca para traduzir, porque os textos ficam enormes. Isso para celular não funciona muito bem. Então, muitas vezes, a solução da linguagem, ela passa pelo design, não só pela terminologia. Outro exemplo que tem a ver com design é a ficha de tramitação amigável. Aqui a gente tem o projeto, a ementa é, aqui, né, resumo da proposta, é o texto que o deputado escolheu para explicar a proposta dele. Em geral, ela é a técnica, sim, acrescenta dispositivos na lei e tal. Então, nós colocamos um entenda a proposta, que é a reportagem, a matéria que a Agência Câmara de Notícias fez para explicar esse projeto de lei. Tramitação ordinária, proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. Nós fizemos um videozinho, uma animação curtinha, para explicar o que significa isso, o que é tramitação conclusiva. E fizemos visualmente o caminho da proposta. Ela foi rejeitada por essa comissão na data tal, aqui tem o parecer da relatora, e neste momento ela está aqui na Comissão de Segurança Pública. Então, esse tipo de informação visual facilita muito o entendimento da linguagem pelo cidadão, né? Aqui é um outro exemplo, resultados legislativos. Quais as áreas temáticas mais votadas em 2019? Quantas propostas foram aprovadas e rejeitadas pelo plenário, pelas comissões? Esse tipo de informação visual, a gente percebeu nos testes que a gente fez que facilitaram muito o entendimento dos processos que são complexos, né? Outra coisa interessante, essa página de acompanhar um evento, seja ele uma votação de plenário, de comissão, uma reunião, nós reunimos, isso não existia antes no portal, todas as informações daquele evento. Então, a lista de presença, a íntegra em texto, o painel de votações, aqui as propostas que foram analisadas, né, com o passo a passo, as propostas que ficaram para depois não foram analisadas nesse evento, e tudo isso a gente testamos, inclusive, foi uma situação interessante, a gente testou com estudantes de Direito da USP e percebemos o quanto que essa página, mesmo depois de lançada, mesmo com o trabalho que a gente fez de linguagem fácil, ela ainda tem vários problemas de linguagem, porque a gente busca informações de bancos de dados, da forma com que elas estão no banco de dados, sem tradução. Então, é muito interessante essa coisa de você testar com o cidadão, é um passo muito importante. Muito bem. Eu queria trazer para essa discussão também o Valdir. O Valdir ele tem uma história recente no Senado bem interessante, né? O Valdir estava na Comissão Senado do Futuro, por ocasião da discussão da criação e da simplificação do portal e-Cidadania, né? Vou pedir para ele fazer uma breve explicação sobre esse portal, para quem ainda não conhecer, né? Apesar de ser uma das interfaces mais famosas aí do Senado, né? O Valdir esteve à frente também da criação do portal do Congresso Nacional, do glossário compartilhado, um glossário que ele é fruto de um trabalho conjunto entre Senado e Câmara, de termos legislativos, né? As duas secretarias gerais da mesa das duas casas estão envolvidas nesse projeto. E mais recentemente um projeto que eu acho de suma importância, que é uma página de tramitação unificada, né? Foi um esforço também que envolveu Senado e Câmara, né? Antes a gente tinha as proposições legislativas começavam com um nome, com um número numa casa, quando passava para outra mudava, né? E agora a gente tem uma página para acompanhar isso também. E o Valdir, eu conheci o Valdir no programa de visitação institucional lá do Senado, né? Da Câmara. A gente tem um programa que chegam turistas a Brasília, é um dos programas cívicos mais visitados, mais procurados em Brasília, que agora, infelizmente, está suspenso por conta da pandemia, né? Mas é uma oportunidade muito legal que a gente tem para ter um contato bem direto com o cidadão que entra lá no Congresso sem, muitas vezes, entender a razão de ser daquelas casas, né? Por que existe o parlamento? E a gente tem chance de ter esse contato muito próximo,
E a gente, né, e o Valdir principalmente, né, que atua na SGM, que lida com esse jargão legislativo pesado, que eu, graças a Deus, não tenho que lidar com ele nas minhas rotinas diárias, ele acaba tendo que modular, né, e alterar a forma de se comunicar para se fazer entender. Então, Valdir, eu queria que você passeasse um pouquinho aí sobre essas experiências que eu citei aqui, alguma outra, se você achar conveniente também. E queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma esse contato com o cidadão ele ajuda a gente a modular a nossa forma de falar, e se em alguma dessas iniciativas ele foi trazido também para discutir a forma de desenvolver esses projetos aí que eu citei. Beleza. Obrigado, Pandino. Boa tarde a todos. De fato, a gente se conheceu lá na visitação, né, Pandino? E a visitação foi uma experiência que, para mim, mudou a minha forma de ver o Senado, a minha forma de me relacionar com o Senado, né? Com o Congresso Nacional, de uma forma geral. Poucas pessoas sabem, mas, de fato, eu sou psicólogo de formação, né? Eu sou secretário-geral da mesa adjunto, mas eu sou psicólogo de formação. E eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de contato, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de estar em contato com as pessoas. E essa relação, para mim, as relações são muito importantes. Essa relação com as pessoas, a relação com as obras de arte do Palácio, do Congresso, fez ressignificar, mudar muito a forma como eu vi o Senado. E para mim acho que foi muito, muito bom, muito importante. Eu passei a ver tudo de uma forma muito positiva. Tem algumas coisas no Senado que eu acho que são assim de excelência, né? Visitação, que é Senado e Câmara, o E-Cidadania, o Jovem Senador, são programas muito interessantes e todos eles têm, de alguma forma, essa questão com o público, com o contato, né, com as pessoas. Eu queria falar um pouquinho dessa trajetória, desses 11 anos de Senado, quanto que o Senado mudou, né, e eu acho que essa mudança ainda está acontecendo e tem acontecido por conta desse contato com as pessoas, com a participação popular, principalmente. O E-Cidadania é uma ferramenta que surgiu em 2012. Eu tenho colegas que estão aqui assistindo que foram responsáveis pela consolidação, a criação. Tem o Flávio Hering aí, o Alisson, que está à frente do E-Cidadania, que é um cara fantástico. O E-Cidadania surgiu em 2012 como algo, um embriãozinho, ele era um ato da mesa, em 2015 ele virou uma resolução, ganhou corpo. Mas já em 2013, o E-Cidadania, por conta de uma resolução, passou a ofertar aos cidadãos a possibilidade de opinar sobre as proposições, todas, né, para todas as proposições. E ele começou de uma forma tímida e foi crescendo. E aí o que eu queria ressaltar é que no momento em que o E-Cidadania buscou simplificar as ferramentas, simplificar a linguagem, simplificar tudo, ele virou um avião, assim, ele decolou. Né? Os números mostram isso. Isso foi em 2016. O portal do E-Cidadania simplificou, a linguagem foi simplificada e o alcance aumentou muito. Né? Antes de 2016, nem algumas audiências públicas tinham a possibilidade de participação popular. A partir de 2016, todas tiveram, todas, inclusive sabatina para ministro do Supremo, todas. E os números mostram que quase triplicou. De 2015 para 2016, o acesso ao portal do Senado foi de 67.161 em 2015 para 182.155. É quase o triplo. E o E-Cidadania é o grande responsável, porque só de acessos pelo E-Cidadania são 106 mil. Né? E eu acho que isso mexe com a cultura e mexe com os paradigmas das pessoas, mexe com a forma de ver tudo. O Senado se abriu e trouxe a participação popular, trouxe as pessoas para próximo, e as pessoas vieram com muita força, né? O E-Cidadania chegou a sofrer, ali o portal chegou a ter alguma instabilidade em algumas situações, em algumas matérias muito polêmicas, como a escola sem partido, por exemplo. E o E-Cidadania, então, acho que ele trouxe esse contato com as pessoas, essa abertura do Senado para as pessoas, esse olhar para o cidadão, essa busca pelo cidadão, e aí isso impactou em vários outros projetos que vêm adiante, que eu gostaria de falar rapidamente, como o Portal do Congresso e outros. Mas só para ter uma ideia do tamanho e da importância da cidadania, ao meu ver, né? A gente tem quase 80 mil ideias legislativas, são ideias propostas por qualquer pessoa, inclusive em Libras. Isso é interessante, porque
O Cidadania, ele vem revolucionar nesse sentido também, de inclusão. Né? Uma pessoa pode mandar pela linguagem de Libras uma ideia legislativa, ela vai ser traduzida, colocada em português, e para conseguir os apoios necessários. Precisa de 20 mil apoios em 4 meses para virar uma sugestão. A gente tem 26 sugestões tramitando dessas 80 mil. Pode parecer pouco, mas são 26. Uma delas já foi aprovada e já está na Câmara. A gente ainda não tem uma lei que veio de uma ideia legislativa, mas, assim, se pensar o tempo que eu estou no Senado e como as coisas estão andando rápido e acontecendo, é muita coisa, é uma revolução, né, no modo de ver. Como eu comentei rapidamente, e você falou também, Pandino, eu tive um tempo pelas comissões, boa parte, depois eu fui para o Portal do Congresso. O que me colocou para o Portal do Congresso foi um evento grande que a gente fez na Comissão Senado Futuro, foi uma comissão inspirada na comissão chilena, que para debater os grandes temas do país e tudo, mas a gente viu uma oportunidade na época, eu era secretário da comissão, de também ver o futuro do Senado, pegar a carona nisso. Vamos com uma comissão, com suporte que uma comissão dá, pensar o futuro do Senado. Então, a gente fez um ciclo de audiência para pensar o futuro do processo legislativo, a gente fez um evento internacional, a resolução que criou a cidadania como resolução, que deu uma estabilidade jurídica, é fruto dessa comissão, é a autoria da comissão e tudo. Aí eu fui para o Portal do Congresso. No Portal do Congresso, que eu tive à frente, liderei isso, a gente buscou a máxima, o lema era menos é mais. E até hoje eu levo isso para mim, assim, menos é mais. Se o negócio está ficando muito complicado, cara, simplifica, faz uma lipoaspiração, vamos fazer o que o Cidadania fez, dá uma lipoaspirada, sabe? E aí eu vou compartilhar um pouquinho o que é esse portal e o que eu acho que a gente, nesse portal, conseguiu, de alguma forma, simplificar e tal. Todo mundo deve estar vendo aqui a homepage do Portal do Congresso. Ele é um portal que já veio inovando com um menu escondido, né? Porque isso aqui é mais para uma pessoa que já sabe onde está, o que quer. Uma pessoa que já sabe o que quer, ela vai achar por aqui. Uma pessoa que chegou aqui, um cidadão comum, chegou aqui e não sabe direito onde é que está, muito provavelmente ele está procurando uma desses links aqui, que são só links para itens de menu, mas que são as matérias principais, o que tem de mais importante no Portal do Congresso. Medidas provisórias, vetos, matéria orçamentária. Então, a gente aqui já pensou nisso, né? Vamos tirar um menu grande, menu muito detalhado e fazer algo simples e também responsivo, pensando em celular e tal. A medida provisória, que é a página que foi o carro-chefe do Portal do Congresso, porque aqui no Portal do Congresso a gente junta a tramitação, né, o processo que a medida provisória tem internamente no Congresso num local só. Antes desse portal, a pessoa tinha que ir no portal do Senado, depois ir no portal da Câmara, depois voltar para o portal do Senado, a informação era muito fragmentada. Aqui está tudo junto, mas a gente inovou em vários aspectos, e eu queria ressaltar alguns deles. A gente inovou buscando uma questão mais visual, tem esse fluxograma que mostra um pouco em qual etapa uma medida provisória pode estar. Então, as medidas provisórias podem ter sido publicadas, e aí ele mostra quantas são, tem 2, podem estar numa comissão mista, podem estar na Câmara, podem estar no Senado. Aqui já é tentando um pouco simplificar essa linguagem e o processo legislativo, que ele é complexo, né? Então, entrando numa matéria, escolhendo uma qualquer, eu já deixei uma selecionada aqui, a gente adotou lá no Congresso, na Secretaria do Congresso, inspirado por essa mudança mesmo de paradigma, de visão, de mentalidade, para tentar simplificar. Todas as medidas provisórias têm um apelido. Esse daqui está muito grande, mas a gente tenta ser o mais sucinto possível, mas é isso mesmo, nesse caso aqui. Então, a medida provisória 948, que as pessoas não têm como saber, e nem têm a obrigação de ficar sabendo dessas letrinhas, numerozinhos, essa medida provisória, cancelamento de serviço e tal. Então, é como as pessoas estão ouvindo a imprensa falar, é como as pessoas vão conseguir encontrar o que elas estão procurando. Então, a MP da reforma trabalhista, a MP da reforma administrativa, a gente vai encontrar dessa forma, sabe? Isso simplifica bastante, ao meu ver. E esse fluxograma, que é uma novidade que começou no Portal do Congresso, que é para tentar mostrar mesmo as fases, em que fase está, que é, nesse caso concreto aqui, está nessa, que é mais iluminada. Se tivesse aqui na Câmara dos Deputados, aqui estaria azul e aqui estaria mais fraquinho, como uma fase, o Senado seria uma etapa futura, prevista, que pode acontecer ou não.
E dentro de cada fase dessa tem o principal arquivo. Basicamente isso, né? Depois que sai de uma comissão, vai ter o parecer da comissão, na Câmara dos Deputados, qual é o texto que foi votado no final, no Senado. Então, aqui a gente tentou simplificar bastante. E também um assunto que é muito, muito denso, muito complexo, que é a parte orçamentária, que é a atribuição do Congresso Nacional. A gente aqui buscou simplificar e tem um projeto em parceria com a Patrícia. A Patrícia realmente tem muita experiência com isso, da gente fazer uma página melhor do que essa. Mas aqui a ideia também já foi tentar colocar de um jeito que o cidadão chegue a uma informação que ele está procurando de uma forma mais rápida. Então, a imprensa fala, a LOA, né, a Lei Orçamentária de 2021, vai chegar no Congresso. Ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias já chegou no Congresso. E elas falam assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, 2021. Esse é o jargão. Né? Isso você vai ver na imprensa. A LDO 2021 está no Congresso. A pessoa por aqui consegue chegar mais rápido, porque ela vai ver que tem duas opções, ou a lei que está sendo executada, então é o orçamento executado, ou o que está sendo elaborado. Bom, já que é o que está sendo elaborado, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é essa matéria. Antes a pessoa tinha que saber obrigatoriamente isso aqui, PLN 9, ela tinha que saber esse código, para chegar na lei que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento para 2021, ela tinha que saber essa sigla, PLN, que é Projeto de Lei do Congresso, número 9 de 2020. E isso é muito complicado. Né? A gente tenta simplificar, ainda tem muito a evoluir, dessa forma, com esse portal aqui. Eu acho que basicamente é isso. Tem também a questão do glossário, que é bastante relevante, mas acho que vou deixar para uma segunda etapa, que vai ter uma segunda rodada, para não ocupar muito espaço. O glossário, eu acho que ele vem para consolidar não só essa mudança de cultura no Senado, como um projeto conjunto Senado e Câmara, que é algo desejado há muito tempo. Iniciativas várias ocorreram, mas poucas delas deram frutos concretos, produtos. E o glossário é um produto que deu certo e tem outros dando certo. Eu vou falar um pouco na segunda rodada. É isso, por enquanto. Obrigado. Maravilha, maravilha, Valdir. Heloísa, eu queria dizer que eu estou adorando as suas carinhas quando o Valdir vai passeando e fala assim, não, porque antes o cara tinha que saber que era PLN 9 de 2020, não sei o quê, e a Heloísa está assim, não, pelo amor de Deus, como é que era assim antes, né? A gente está passando aqui, Heloísa, por esses relatos de experiências que mostram para a gente que tem, nas duas casas, no Senado e na Câmara, essa preocupação de pelo menos parte do corpo técnico da casa em tornar a nossa comunicação um pouco mais simples. A gente sabe que tem um longo caminho a ser percorrido, né? A gente está falando aí de mais de 180 anos de história e é uma ruptura cultural grande que precisa ser feita para que o parlamento passe a se comunicar de uma forma mais simples. Mas eu queria, para a gente aprofundar um pouco essa discussão, que você trouxesse um pouco esse conceito para a gente da linguagem simples, né? Me chamou muito a atenção no livro que você escreveu sobre o tema, uma fala do Al Gore que trata a linguagem simples como um direito civil. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse conceito e trouxesse isso para a gente aí de uma forma para a gente poder caminhar um pouquinho no debate. Ótimo, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o convite. E antes de falar, também eu queria só fazer um agradecimento à CAPES, porque eu sou mestranda no programa de pós-graduação em design da PUC aqui do Rio de Janeiro, sou bolsista da CAPES, e queria agradecer tanto à CAPES quanto ao CNPq, porque eles são apoiadores de todas as pesquisas lá do nosso departamento. Esse tema da linguagem simples, Pandino, ele é um tema assim, fascinante, é um tema com o qual eu venho trabalhando há 4 anos, né, de uma maneira mais intensa nos últimos 2 anos, mas eu venho estudando há 4 anos, e assim, assim, para simplificar, a linguagem simples, basicamente, ela é 2 coisas. Na verdade, eu até acho que ela é uma terceira coisa, mas ela basicamente é 2 coisas. Ela é uma técnica de redação que surgiu associada a uma causa social, né? Essa causa do direito de entender as informações
que orientam o cotidiano, né, seja de todo mundo, né, seja qual for o seu papel na sociedade. Quando você está, às vezes eu sou cidadã, às vezes eu sou consumidora, né, às vezes eu sou uma colega de trabalho de alguém, em qualquer papel social que a gente esteja, às vezes eu sou inclusive a síndica do meu prédio, né, e eu tenho que botar aqueles avisos de elevador no condomínio, né, a linguagem, ela perpassa todas esses nossos papéis sociais, e o movimento da linguagem simples, ele surgiu de uma maneira mais estruturada a partir dos anos 70, em alguns países, mas já nos anos 40, a gente vê nos Estados Unidos, acho que foi em 45, a primeira lei, se não me engano, foi na cidade de Nova York, eu acho que é isso. Uma movimentação de tentar atender, de alguma maneira, né, do legislativo, tentar atender essa necessidade dos cidadãos entenderem a linguagem com a qual o governo se comunica com eles, né? Então, assim, essa técnica, ela está associada a esse movimento. Em inglês, plain language. Plain, em inglês, quer dizer simples, direto, né? Sei lá, numa gíria brasileira, a gente podia dizer papo reto, né? É você ir direto ao que você tem que falar, franco, sincero, né? Então, plain language. Como movimento, né, eu já citei que começou nos anos 40, nos anos 70 ganhou mais corpo, né? Começou muito ligado a países de língua inglesa, Estados Unidos, Reino Unido, um movimento muito impulsionado por servidores públicos, tentando dar um jeito de resolver essa linguagem, que é uma linguagem, podemos chamar assim, de uma linguagem administrativa burocrática, muito baseada na linguagem jurídica, né? E aí a gente acaba, no final das contas, chegando nas leis, né? Mas esse movimento, a partir dos anos 70, foi ganhando corpo em outros países. Por exemplo, na Suécia, em 70, primeira metade dos anos 70, foi contratado um linguista para trabalhar no parlamento, justamente para cuidar que a linguagem das leis fosse mais fácil da população entender. E lá na Suécia, a partir dos anos 70, esse movimento avançou muito, né? E quando a gente olha a Suécia, que é um país com uma população altamente escolarizada, e a gente vê, poxa, mas lá eles também estão preocupados, né? Talvez seja um dos países onde haja uma preocupação maior, efetivamente, dos poderes, né? Não só da prestação de serviços, mas também no legislativo, das coisas estarem numa língua que o cidadão, numa linguagem que o cidadão entenda. E esse movimento ele foi se desenvolvendo. A gente chega, na época, essa frase que o Al Gore falou, que é maravilhosa mesmo, né, que a linguagem simples é um direito civil, ele falou quando ele era vice-presidente do Bill Clinton, porque na administração do Bill Clinton, a plain language foi uma prioridade de governo, que depois, logo, a administração seguinte derrubou, e a administração Obama retomou, e o Obama assinou, sancionou lá, enfim, a lei da linguagem, sim, da redação simples, né, para que todas todas as agências governamentais, os órgãos governamentais, se comunicassem com o cidadão em linguagem simples, primeiro na internet e depois né, nas outras formas de comunicação. E com a digitalização de governos, a partir dos anos 2000, a questão da linguagem ficou mais importante ainda, né, porque não só porque as políticas de governança digital, elas pressupõem o autosserviço online, ou seja, o cidadão, a gente mesmo tem que processar tudo, né? E também porque a digitalização do mundo fez com que as telas diminuíssem, os serviços, eles precisam todos ser resolvidos, né? Tem uma economia para o Estado enorme, né? A transformação digital traz muita economia, mas ela traz também a exclusão digital, né? Então, tem várias questões. E dentro desse lugar, né, de quem não está acessando, né, porque a gente tem várias camadas de dificuldade aí, né, para a pessoa se relacionar né, exercer a sua cidadania, né? Você tem que ter a banda larga, ou você tem que ter uma conexão boa, você tem que ter o equipamento, né? Você tem que ter instrumental cognitivo, você tem que ter alfabetismo, você tem que... quando você chega nessas situações todas, a gente vê
que tem uma cultura da papelada, né? Eu chamo assim com carinho, mas tem uma cultura da papelada que ela veio para o ambiente digital. Então, a linguagem simples, ela procura enfrentar problemas que são causados por essa dificuldade de entendimento, muitas vezes, em grande parte, causada por uma, assim, vocês me perdoem falar isso, mas assim, é uma enorme falta de empatia, né? Porque a gente tem aqui um problema que é um problema né, o Valdir é da psicologia, né? É um problema assim de uma ordem assim até da psique humana, né? Porque você tem que considerar a outra pessoa, e a gente acaba se esquecendo da outra pessoa em vários momentos, né? E toda essa busca dos governos, os governos são para pessoas, oi cidadão, oi cidadania, né? O próprio SUS tem um projeto que chama Humaniza SUS. Você fala, poxa, mas o SUS não era humanizado, né? Ele precisa de um esforço de humanização. Né? Então, a linguagem simples, ela tá nesse campo, que é um campo que tem várias camadas de complexidade, e a linguagem, ela acaba que vai meio que amarrando um pouco essas coisas todas aí. Como movimento e como técnica, ela vem sendo construída, principalmente a técnica, né? Ela vem sendo construída por vários atores sociais ao longo de várias décadas. Existem conjuntos de diretrizes de linguagem simples que são usados por países na sua comunicação pública, como eu já comentei, o meu mestrado, eu estou fazendo um mestrado e a minha preocupação é justamente aferir e estimar, né, a compreensibilidade textual em serviços públicos digitais, né? Esse esforço todo, quando a gente vê, você fala, mas peraí, mas como é que os governos fazem, né? Porque se isso é uma técnica, não existe assim a Bíblia da linguagem simples que você vai lá e estão todas as regras para escrever. Foi muito pulverizado isso pelo mundo, né? Tem alguns autores, poucos, que sistematizaram, mas se você entra, por exemplo, nos sites de governo, do governo digital, na minha pesquisa eu estou trabalhando com 10 governos. Na verdade, são 9 governos estrangeiros, a Prefeitura de São Paulo, que já tem uma lei de linguagem simples lá em vigor, e o Estado do Ceará, que começou um programa de linguagem simples e já tem diretrizes. Então, na minha pesquisa, eu olho as diretrizes desses países, né, desses governos todos, né, nações, 9 nações estrangeiras, e essas 2 administrações brasileiras, para ver quais são as diretrizes que eles estão usando e para compor, enfim, um painel, né? E eu, com o meu trabalho, eu vim desenvolvendo, criei uma metodologia, e aproveito também para contar que eu montei um curso de linguagem simples, de introdução à linguagem simples, agora, há pouco tempo, logo foi depois da pandemia, que está disponibilizado tanto no YouTube, gratuitamente, no YouTube da Comunica Simples, como também está na plataforma da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, se chama lá na plataforma da Escola Virtual de Governo. O curso se chama Primeiros Passos para a Linguagem Simples. Então, do ponto de vista da técnica, eu também proponho algumas diretrizes, mas eu falei, e assim eu encerro essa primeira fala, eu falei que para mim a linguagem simples tem uma terceira coisa, né? Porque ele é um movimento, é uma técnica, mas assim, eu acho que é principalmente, Pandino, colegas e todo mundo que está assistindo, é um processo, né? Porque Patrícia e Valdir, eu até anotei aqui, né? Valdir falou, por exemplo, de questão, quando estava falando da experiência, né, da modificação, da simplificação do portal, da linguagem, falou em cultura, em questão de paradigmas, né? Falou dessa necessidade de fazer uma lipoaspiração, eu adorei isso, né? A Patrícia, na fala dela, eu anotei aqui uma pergunta, uma questão que ela falou, que foi o seguinte, não, porque a gente não sabe o que é óbvio, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, o que não é óbvio? E aí a gente cai nesse lugar da outra pessoa, a gente cai nesse lugar da alteridade, né? Da empatia, da alteridade. E a linguagem simples, ela tem que ser um processo, não tem jeito, né? Ela é também uma mentalidade, não gosto muito de ficar falando palavra em inglês, não, mas vou usar uma aqui, né? É um mindset, né? A linguagem simples, você tem que mudar a sua visão, né? Porque ela é um processo.
E também, por outro lado, como Patrícia falou, não adianta nada você estar com o texto todo bem resolvido, né? Se a questão visual é poluída, né? A gente tá nessa transição do mundo aí mais intensificada com a pandemia para telas que são desse tamanho, né? Com relação ao portal gov.br dos serviços, né, do governo federal, na pandemia, em abril, no auge da pandemia, mais de 70% dos acessos foram por celular. Em média, são os números, né, que a gente mencionou aqui, em torno de 60%, né? O portal gov.br, se não me engano, em junho, acho que foi 67% de acesso por celular, né? Então, a gente está nesse momento que a gente tem que quebrar paradigmas e a gente tem que ser rápido. A gente precisa resolver a linguagem. A linguagem, sou suspeita para falar, mas eu acho que ela é absolutamente fundamental. Eu tenho uma tese que, assim, você fala, porque a acessibilidade da informação, né, a lei de acesso à informação, só é acessível se der para entender. Porque se não der para entender, equivale praticamente a não informar. Não adianta nada. Daquele jeito, né, que Valdir mostrou, como é que você tinha que chegar no conteúdo antes, né, tinha que saber tanta coisa. Então, assim, a acessibilidade, ela está relacionada ao entendimento do que está escrito, a forma como que isso está disposto numa tela, ou vamos chamar de uma interface, seja ela uma interface digital, seja ela um bom e velho papel, um bom e velho livro, né? E a gente tem esse estranhamento, né? Quando se trabalha muito no nicho, eu, antes de trabalhar com linguagem simples, eu trabalhei num setor muito fechado e muito, assim, com vocabulário muito próprio, que é a música clássica. Então, assim, quando você está dentro de um nicho, no caso da música clássica, né, a pessoa fala, não, porque eu adoro o K636 de Mozart. Você fala, oi? K636, o que é isso, né? O Requiem de Mozart. Tá, fala Requiem. Para que você vai usar aquilo, né? E esse tipo de situação, de siglas, de jargões, de termos técnicos, é muito, 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 muito profundo no caso da linguagem legislativa, da linguagem governamental, né, dos poderes públicos em geral, né? E é muito difícil abrir mão disso. E quando você fala, seja por ação humana, né, alguém escrever de uma maneira diferente, seja por inteligência artificial, programas, né, que tem muita pesquisa andando nesse sentido, né, de como simplificar grandes volumes de informação, você tem que fazer um exercício de se colocar no lugar da outra pessoa, você tem que ter um estranhamento, e isso requer uma mudança de mentalidade, isso é um processo, e isso está junto com essas outras questões, que tem, em última instância, você sair do seu lugar e se colocar no lugar daquele usuário, cidadão, meio genérico, né, porque e aí a gente tem que criar né? Enfim, é fascinante. Maravilha. Heloísa, eu perdi o finalzinho da sua fala aí, mas bem o finalzinho, que deu uma acelerada, não sei se foi só para mim. Vocês pegaram aí? Foi tranquilo? Patrícia, Valdir? Não, Heloísa, se você puder falar só novamente a conclusão da sua fala, que a gente teve um probleminha de conexão. O que eu concluí foi que a gente está lidando com processos que são muito complexos, que a linguagem perpassa eles, não só a linguagem, mas também as interfaces, e isso requer, em última instância, uma mudança de comportamento nosso, seja nosso de quem escreve, ou nosso de quem decide que tem que ser escrito de uma maneira diferente, né? E que é um processo. Eu acho esse ponto, eu vou tentar trazer um pouco do que você falou e do que o Valdir falou também, para levar essa questão para a Patrícia, que eu acho que tratar a linguagem simples como um processo é muito bacana, porque se relaciona de forma muito direta com a cultura organizacional das casas também, né? E as resistências que a gente já tem, os paradigmas que o Valdir citou aí, que a gente precisa romper, né, e criar novos. O exemplo que você trouxe, Heloísa,
do movimento de transparência, né, principalmente a partir de 2012, eu lembro de avaliar como é que isso se dava em muitos órgãos de governo, e eu via que tinha um contramovimento da transparência em que você gerava opacidade por excesso ou por confusão de informação. Então, tem que botar lá? Então vou jogar tudo lá e quem quiser que se vire para tirar lá a informação que achar melhor, né? E aí eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho sobre o processo de mudança do portal da Câmara, que assim, começa por uma percepção empática de uma equipe técnica de que aquilo precisava ser reformulado para aumentar a compreensão do usuário, do cidadão, em relação ao conteúdo produzido pela Câmara. Passou e foi calcado em pesquisa, né? A equipe da Patrícia teve o cuidado de contratar uma empresa para ir a campo, para ver o que o usuário médio, né, que tem o perfil de usuário do portal da Câmara, estava achando daquilo tudo e como podia ser melhorado. Então você sai com material super rico embaixo do braço. Esse livrão que ela mencionou é um catatal desse tamanho, assim, o negócio foi uma baita da pesquisa que eles fizeram. E aí você sai com aquele material todo embaixo do braço, e aí você tem que negociar com as áreas técnicas da casa, que tinha um quinhãozinho, o espacinho deles no portal, e falar, olha só, o nosso usuário ele fica perdidaço quando ele tem que navegar nesse portal, e ele tem que adivinhar qual é a estrutura organizacional da Câmara para ele chegar no conteúdo que ele precisa chegar. A gente vai ter que quebrar isso tudo, esquece esse monte de muro e vamos tocar, vamos fazer uma coisa nova que é para atender o usuário, afinal de contas, que a gente tem esse portal. Como é que foi esse processo, Patrícia? Teve resistência dentro da organização? Se teve, você observa já uma mudança na cultura da organização em relação à produção das informações? Como é que está isso? A Patrícia parece ter experimentado alguma dificuldade. Vamos dar uns minutinhos para ela. Se ela não retomar, eu já passo para você, Valdir, e a gente depois retoma com ela essa pergunta. Ok. Não, beleza. Valdir, vamos seguindo nós aqui, que daqui a pouco a Patrícia se volta a se juntar a gente. Valdir, você começou a falar sobre o projeto do glossário de termos legislativos, né? Uma iniciativa aí relativamente recente, né? Salvo engano, aí deve ter uns 2 anos de existência desse glossário, que é olha só. Muito bom, muito bom. Que é uma iniciativa que está, além da forma impressa aí que a Heloísa mostrou para a gente, está online também, né, disponível para quem quiser acessar. É um trabalho em curso, né, que segue sendo alimentado, segue sendo revisto, imagino eu. E eu queria que você falasse um pouquinho especificamente desse trabalho aí, que é um trabalho conjunto entre Senado e Câmara, de onde ele partiu, né, de que percepção ele partiu, como é que ele foi construído e qual é a visão de futuro que vocês têm para ele, né? Como é que a gente segue com um projeto dessa magnitude que serve de inspiração e de uso mesmo direto para muitas casas legislativas aí, Brasil afora. Legal, bacana. Bom, ele é realmente, eu costumo ver como organismo vivo, né? O glossário é um organismo vivo e essa troca com a sociedade, tanto os servidores quanto os cidadãos, é super importante. Tanto é verdade que a gente vai ter uma segunda edição em breve desse glossário, que foi lançado aí final de 2018, começo de 2019. O glossário ele é um produto dessa integração, dessa parceria das duas casas que eu comentei, que é uma parceria que tem dado muito certo. Essa parceria foi firmada em final de 2017, entre os dois secretários gerais, com o intuito de buscar procedimentos comuns, buscar uma linguagem comum e buscar soluções tecnológicas para assuntos comuns. A gente tem o Congresso Nacional, tem comissões mistas e
Congresso Nacional é quando junta as duas casas. Então, a gente precisa conseguir ter uma conexão e uma parceria grande. E então o grupo começou em 2018, né, a funcionar mesmo. Ele tem uma presidência de uma casa, relatoria da outra. São quatro membros de cada casa. A gente chama de GT das SGMs, mas na verdade extrapola muito as duas SGMs. A gente tem muitos colegas das duas TIs que estão inclusive aqui assistindo e são peças-chave nesse grupo. A gente tem colegas do arquivo, a gente tem qualquer pessoa que queira vir e contribuir. O grupo é bastante aberto, a filosofia é essa. Em 2018, o grupo se reuniu e estabeleceu algumas linhas de trabalho, pensando também nessa lógica do menos é mais. A gente tem que conseguir fazer e entregar algo, não adianta querer abraçar o mundo. Então, um dos focos ali na época foi o glossário, e o outro principal foco foi buscar uma identificação de matéria comum. Senado e Câmara, à época, em 2018, tinham termos diferentes. A gente chamava projeto de lei iniciado no Senado de PLS, projeto de lei que veio da Câmara de PLC. E a Câmara sempre chamou só de PL, projeto de lei, e PLP, projeto de lei complementar. E isso já fazia uma salada de letrinhas, era muito complicado. Então, em 2018, isso foi um projeto, eu vou depois falar um pouquinho mais até sobre esse, mas eu queria focar mais no glossário mesmo. Foi um trabalho de 8 meses, mais ou menos, num subgrupo, com pessoas das duas casas, um grupo bem diverso, e o foco desse trabalho foi, vamos partir dos glossários que já existem. A gente tem um glossário feito pela comunicação social do Senado, e tem também glossário na Câmara, tem nos portais, eles estão até hoje lá. A gente partiu desses glossários para fazer um glossário único e, a meu ver, simplificado, no máximo que for possível, porque os termos são complexos, né? E a gente tem esse glossário hoje publicado, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar onde ele está. Mas ele existe e, para mim, isso é pouco ainda. Ele existe, ele está disponível, ele está aqui no portal do Congresso, você chega em legislação, publicações, glossário. Ele está aqui quase assim, como um glossário, um dicionário, né? A pessoa precisa saber onde ele está, precisa conseguir chegar aqui e acessá-lo. Hoje a gente está buscando, e eu acho que o motivo até de eu estar nesse webinar tem muito a ver com isso, a gente está buscando a integração desse glossário aos portais. A gente está querendo que esse glossário esteja, como a Câmara tem ali aquele ponto de interrogação, e quando você clica ali você tem uma explicação, a gente quer isso. Não adianta ter um glossário que é uma joia preciosa parada aí. A gente quer ela sendo usada, a gente quer que quando o cidadão leia uma matéria jornalística feita por qualquer uma das duas casas e usa um termo decisão terminativa, decisão conclusiva, que são termos muito próximos, que a pessoa consiga, já na própria página onde ela está lendo a matéria, ter essa explicação. Então, mostrando rapidamente aqui o glossário, ele é navegável, a gente pode ir chegando em todos os termos. Eu tenho ele já aberto aqui que vai facilitar um pouco. Só um instantinho. Peraí. Aqui como a Heloísa mostrou, tem uma versão impressa, essa capa bem bonita, e vamos ter uma série de termos que foram construídos de forma conjunta, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um termo qualquer. Por exemplo, o pessoal falou de ordem do dia, né? Ali o que é ordem do dia, certo? Então, eu vou aqui. Bom, não era bem avulso da ordem do dia que eu queria, mas avulso da ordem do dia tem relação com a ordem do dia, e aqui já é clicável. Já fui para a ordem do dia. Então, buscou-se, a partir dos glossários, do que já existia, chegar num denominador comum para as duas casas. Fase da sessão, que são discutidas e votadas matérias incluídas na pauta. E quando tem alguma particularidade, a gente tenta também ressaltar aqui. Então, na Câmara dos Deputados, a ordem do dia também ocorre em reuniões de comissões. Já no Senado é diferente, né? No Senado e na Câmara, durante o período da ordem do dia da respectiva Casa Legislativa do Congresso, é vedado o funcionamento de quaisquer comissões. Aqui a gente, ao mesmo tempo que está definindo o que já está dando um pouco a particularidade de cada casa. Tem vários termos, para facilitar, eu vou logo numa parte que eu acho muito interessante, que é, ao final do glossário, a gente vai ter, depois de consultar tudo, depois eu já mostrei onde é que está, o pessoal pode dar uma explorada. A gente vai ter uma lista que vai dizer termos que estão no glossário que são próprios de uma casa, termos que são próprios. Isso eu acho muito fantástico, né? Ele não é só um dicionário, ele vai muito além. Ele está aqui
já com uma hierarquia e com uma forma de expor a informação que fica muito fácil para a pessoa saber se é um termo próprio de uma casa ou de outra, por exemplo. E essa parte eu acho a mais interessante. Então, assim, o mesmo conceito que é denotado por termos diferentes. Isso aqui é muito, muito legal. O Senado e Câmara funcionam no mesmo prédio, né? O que diferencia uma casa da outra, a gente às vezes fica brincando, é só a cor do tapete, mas não é verdade. Mas a cor do tapete é o emblema azul e verde, tudo. Mas a gente usa termos muito diferentes para dizer o mesmo, né? A apreciação conclusiva na Câmara é o mesmo que decisão terminativa no Senado, né? Parecer do relator é o mesmo que relatório no Senado. Isso aqui gera muita confusão, porque a gente tem também o termo parecer, e aí a pessoa, quando está falando parecer do relator, é o parecer, o relatório que é. Aqui a gente está dizendo, ó, no Senado, quando a gente chama relatório, lá na Câmara o termo equivalente é esse, parecer do relator. E o mais interessante ainda, termos iguais com significados distintos. Então, recurso, por exemplo. Existe recurso nas duas casas. Mas o recurso na Câmara é diferente do recurso no Senado. Basicamente, o recurso no Senado é um direito do parlamentar quando atinge um determinado critério. Por exemplo, você precisa de 1/10 do Senado para determinada coisa. Se você conseguir esse 1/10 de assinatura, você já tem o recurso. O recurso está aceito. Já na Câmara, recurso é uma matéria que vai ser votada. Você pode até precisar de uma quantidade de assinaturas, mas vai ter que deliberar sobre ela. E aqui, essa parte também, eu acabei não me fixando aqui aos termos, porque eu acho que depois todo mundo pode navegar. Eu estou querendo mesmo mostrar a cereja do bolo, assim, que eu acho que é o que tem de diferencial nesse glossário, que é depois trazer um índice hierárquico, que é muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente está conseguindo colocar em hierarquia e em relação. Eu comecei minha fala dizendo que eu gosto muito de me relacionar, a relação para mim faz sentido, eu sou psicólogo. Eu acho que a relação entre tudo é o que dá sentido. Então, aqui é muito importante a gente conseguir ver a relação entre os termos, né? Se um termo é espécie de algo maior, se é uma parte de algo. Por exemplo, a gente tem no Senado parecer de plenário, o que leva muitas pessoas a acharem que é um parecer cujo autor é o plenário, porque a gente tem parecer de comissão. Então, o parecer de comissão é um parecer que o autor é a comissão. Mas parecer de plenário não é um parecer que o autor é a comissão, é um parecer em que o local é o plenário. E isso a gente consegue ver aqui. Eu vou só exemplificar, porque eu acho que facilita muito. Ó, parecer quanto à autoria. Parecer de comissão, parecer de relator. Parecer quanto ao local em que foi proferido. Então, o parecer de plenário ele é de outra natureza. Assim, ele é parecer, mas ele é bem diferente. A gente não está falando que o autor é o plenário, mas sim que o local onde foi proferido é o plenário. É um parecer em substituição à comissão oferecida em plenário. Então, isso aqui ajuda bastante. Eu acho que é uma ferramenta, um instrumento muito bom e que em breve vai estar ainda melhor, porque ele vai estar integrado ao site do Senado, de um modo geral, e ao site da Câmara. A gente, tudo que faz, como é fruto desse grupo de trabalho, do GT, tudo a gente está fazendo nas duas casas, e a ideia é bem essa. A gente tem, como eu falei, uma nova versão, ele é um organismo vivo, como eu citei para vocês, e a nova versão que está aqui, que ainda não foi lançada, mas eu vou até dar uma mostradinha bem rápida, ela traz principalmente os termos traduzidos, todos eles. Para qualquer entrada que a gente tiver, Constituição. É uma norma fundamental de ordenamento jurídico de um Estado. Conceito geral, norma jurídica. Conceito específico, Constituição. A história da relação, da hierarquia e tal. Ver também emenda constitucional, e aqui vem tradução em inglês e tradução em espanhol. Então, quando a gente lançar essa versão que vocês estão vendo, que vai ser lançada ainda neste ano, vai ser lançada ao mesmo tempo uma versão do glossário todo em espanhol e uma versão do glossário todo em inglês. E o principal, que eu deixei para o final, é que além de tudo isso, que eu já expliquei aqui, a gente tem no sistema que gera esse glossário, que é um sistema desenvolvido pelo servidor do Prodazem, que é muito respeitado no Brasil e no mundo. O João Lima está aí assistindo também. Nesse sistema que chama CIGEM, a gente tem lá um campo que está reservado, que chama definição jornalística. Isso já foi pensado desde o início, porque a gente quer que lá tenha uma definição que fique ainda mais simples, né? No nosso modo de ver aqui, a gente conseguiu simplificar, mas a gente ainda é muito preso ao processo legislativo, a gente ainda é muito preso ao que a gente faz, ao nosso trabalho, somos técnicos. A definição jornalística vai poder ser uma definição
bem mais simples, e à medida que ela for sendo alimentada e que isso for aparecer no portal de uma forma integrada, como eu disse, ela vai ser a definição preferida, vai ser a definição que vai vir para o cidadão na forma mais simples possível, e aí é trabalho dos jornalistas mesmo. O campo está lá com essa definição, que é para ser preenchida pelos jornalistas, porque eles sabem bem melhor do que a gente como definir uma linguagem mais simples, né? Sobre o glossário, era isso. A gente tem sobre o grupo de trabalho, como eu falei muito por alto ainda, outros produtos, outros projetos. Um deles, que foi lançado no começo de 2019, mas foi todo um trabalho de 2018, foi essa identificação única de matérias, que é um avanço muito grande. O número e a sigla que está numa casa vai para outra casa e permanece, simplifica, mas, ao mesmo tempo, PL1 de 2020 vem de uma casa, vai para outra, fica PL1 de 2020, mas você tem que ir em 2 portais. É como a medida provisória antes, você tinha que ir em 2 portais. Então, a informação pode estar um pouco mais simples, mas ainda está complicado. As pessoas não têm como saber o que é Senado, Câmara, a gente não tem como esperar isso. Às vezes, aprovou numa casa, acho que já aprovou e virou lei. Não, ainda tem outra casa e tal. Então, a gente está para lançar, isso eu não tenho ainda para mostrar, porque a gente está para lançar mesmo, assim, uma página de tramitação unificada. Uma vez que conseguimos unificar a definição, a numeração, temos uma linguagem comum entre as casas, agora a gente vai ter uma página única, que vai ficar no portal do Congresso, bem parecida com a da medida provisória, que traz cada etapa, dizendo, olha, essa fase aqui foi concluída, agora a matéria está na outra fase, quando virou lei, vai vir um destaque lá, virou lei número não sei quantas, e a gente está fazendo o possível para essa página ser a porta de entrada para qualquer projeto. Quando você estiver numa busca, colocar lá PL, número, não sei o quê, ou colocar o apelido mesmo, até melhor. Renda básica de cidadania. Vai cair no projeto que foi aprovado aí, né, o que estendeu os R$600. A pessoa não precisa saber a sopinha de letras. É o PL 873 que eu sei de cabeça, mas não preciso saber. Mas a pessoa vai cair nessa página única e vai conseguir entender. Não, só aprovou numa casa, falta aprovar na outra, ou já aprovou nas duas, teve veto, e ela é a porta de entrada. Depois a pessoa, dando cliques, vai para o portal do Senado, vai para o portal do Congresso, e é importante ainda dizer que é uma página que vai ser lançada, vocês vão ver, mas que ela ainda tem muito a melhorar, porque a gente acha que as coisas vão sendo feitas de uma forma incremental. Vamos soltar uma versão, vamos ouvir o que os cidadãos têm a dizer, vai ter, com certeza, muita sugestão, melhoria, e outra versão vai sendo colocada, outra, e a gente vai aprimorando e evoluindo. O portal do Congresso evoluiu muito, e os outros portais também. E, por fim, para acabar aqui a fala, inspirado muito na Câmara, na Patrícia, no trabalho que eles fizeram, que é fantástico, da virada digital, a gente está para lançar também ainda esse ano uma nova homepage do Senado. A nossa homepage é muita coisa, é uma maluquice, é muito link, é uma confusão. E a gente, baseado em dados, baseado no usuário mesmo. Inclusive, preciso corrigir aqui uma coisa, desculpa, gente. Eu falei os números lá atrás do portal de 2015, portal de 2016, e falei em 1000, mas não, é milhões, entendeu? Eu viajei lá nos números, a gente triplicou, foi de 67 milhões para 180 e tantos milhões. É porque, enfim, me desculpem sobre isso. A gente, baseado nos números, nesse acesso mesmo das pessoas na homepage, quem chega na homepage, clica onde, a gente está reformulando totalmente a página, e a nova homepage traz logo com destaque os produtos da cidadania, que é o que eu falei, triplicou o acesso, então não tem como ser diferente. E algo mais simples, a história da lipoaspiração de novo, sabe? De alguma forma. A gente acha que o cidadão bateu ali, não está entendendo ainda o que é aquela página, ele, com um clique ou outro, ele se aprofunda, mas o que ele está vendo de imediato é aquilo que é mais procurado e mais acessado numa homepage, baseado em números, baseado na experiência do usuário, do cidadão, pelo menos nos números, no Google Analytics. A gente está refazendo, vocês vão ver ainda esse ano, daqui a uns 2 meses, mais ou menos. É o que eu tinha para dizer. Eu acho que a gente está sempre em processo, em caminho, em movimento, para conseguir chegar numa linguagem mais simples, uma informação mais simples e voltada para o cidadão mesmo, que, em última análise, é o nosso cliente, tem que ser, né? É isso, gente. Cliente do parlamento. Excelente, Valdir. Eu já estava aqui me preparando para fazer essa correção também dos números aí, vi que o Washington e o Alisson gritaram aqui no chat aqui do nosso encontro, né? Essa simplificação aí que o Valdir falou do portal do Senado, gente, se eu tiver errado, Washington, me corrija aí também, mas acho que atualmente são 31 itens de menu que a gente tem, itens principais de menu. Vocês imaginam a loucura que é ter 31 itens de menu.
né? Então, como o Valdir colocou aí, é um processo longo, né? É algo que a gente vai vencendo resistências, vai tornando, acho que as casas um pouco mais conscientes da necessidade de ter uma abordagem mais simples, mais direta, da informação para o usuário, para o cidadão, né, em última instância. E eu tinha feito bem essa pergunta à Patrícia, antes dela ter o probleminha com a conexão, eu queria retomar daí, Patrícia. Que tipo de resistência você e a sua equipe enfrentaram para a reformulação do portal da Câmara, mesmo devidamente munidos da percepção do usuário, com a pesquisa que vocês fizeram, com toda a percepção da equipe mesmo em torno do uso, né? Como é que vocês conseguiram recepcionar de alguma forma, como o Valdir bem trouxe aí na fala dele, a gente vai melhorando à medida que a gente percebe o comportamento do usuário, onde é que ele clica, que tipo de busca ele faz, e isso vai guiando o trabalho que a gente faz, né, no sentido de simplificar. Aí, tecnicamente, a gente tem insumos muito bons, mas como é que a gente lida internamente, politicamente? Aí estou falando tanto do corpo técnico como, eventualmente, de parlamentares também que se coloquem contrários a esse tipo de mudança no caminho da simplificação da linguagem. Bom, a gente ainda enfrenta muitas resistências de toda a ordem, né? Mas é interessante dizer que as resistências são maiores do corpo técnico do que políticas. Porque eu acho que as pessoas da área técnica têm um zelo pela correção daquela informação que é cara para ele, que é a área dele, que é a formação dele. Então, tem muito mais receio de simplificar a linguagem, né? Então, em várias páginas que a gente foi lançar, e até hoje, por exemplo, agora a gente passou recentemente por uma discussão sobre os apelidos das comissões. As comissões, às vezes, têm nomes gigantescos e a gente precisa simplificar esses nomes, né? Então, qual regramento criar para esses apelidos? É um exemplo. O outro, que é bem interessante, é que as pessoas costumam inventar nomes fantasia para produtos, para áreas, para serviços, e o cidadão não tem a menor ideia do que é aquele nome. Então, não clica naquilo. Então, às vezes, a pessoa inventa um nome super bonitinho, né? Tinha web câmera, que eram as transmissões da Câmara, e ainda tinha esse trocadilho, web câmera, com câmara. Eram as transmissões da Câmara, né, na internet. O próprio E-Democracia, que no Senado tem o E-Cidadania, um dos testes que a gente fez foi para a pessoa deixar sugestões para um projeto de lei, e as pessoas não conseguiram porque não sabiam que era no E-Democracia, porque não conhecem o nome E-Democracia. E assim como esse, havia muitos outros nomes fantasia no portal, né? Fique por dentro, enfim, gente, uma dezena deles. E nós acabamos com eles nos itens de menu, nos rótulos. Quer dizer, para chegar ao E-Democracia, não está escrito E-Democracia, tá? Faça mudanças no projeto de lei, participe de uma audiência, vote na enquete, enfim, né? Coisas que a pessoa não precisa saber, que o nome do serviço. Isso parece uma coisa boba para a gente, mas para o dono do serviço é uma coisa muito importante. A gente está acabando com o nome. Então, houve muitas resistências nesse sentido. E também de coisas que a gente acha que são, como eu estava falando com a Heloísa, né, ela comentou, óbvias, às vezes, para a gente. Um exemplo foi a página de notas taquigráficas. Até nós, que já tínhamos passado por vários testes e já estávamos entendendo mais ou menos o nível de conhecimento do cidadão que a gente estava testando, a gente não sabia que notas taquigráficas era uma coisa tão absurdamente desconhecida da maioria das pessoas. Aí nós trocamos por íntegra em texto, e isso também foi motivo de várias discussões, e muitas vezes, até para nos respaldar tecnicamente como comunicadores, a gente fazia novos testes de uma coisa que a gente já tinha certeza, mas para nos ajudar, né, nesse convencimento da área. Olha, e aí a gente fazia, aí trocava o nome, trocava rótulo, ou o texto que a pessoa acha que está compreensível e não está. Então, assim, de fato, essa coisa da gente testar, documentar, nos ajuda muito nessa argumentação com a área interna. Nos ajuda muito mesmo. Mas muitas vezes não é suficiente. A gente tem um caminho muito longo para percorrer.
Maravilha. Heloísa, você trouxe um pouquinho disso aí que a Patrícia compartilhou com a gente, né, na teoria, né, desse zelo da técnica e como é que a gente tenta encontrar um equilíbrio entre isso. Eu vi aqui nas perguntas aqui, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do André Tamura, falando da armadilha que a linguagem simples pode trazer, da gente cair quase que num populismo, assim, né? A gente levar a coisa a um grau de simplificação tão grande que a gente perde um pouco do valor do conteúdo original e pode cair num grau de populismo se a gente pensa num representante, num político que esteja simplificando tanto o debate a ponto de a gente perder o cerne dele, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que essa última pergunta era para a gente voltar um pouquinho mais para como se dá a linguagem simples em ambiente digital, mas como você já trouxe bastante disso na sua última resposta, eu queria que você explorasse um pouquinho isso, se possível. Sem dúvida, Andino, eu acho que esse assunto é o assunto mais importante, essa questão da resistência, né? Tanto as resistências, a resistência da área técnica, que é esse zelo, né, que Patrícia falou, que tem, né, a gente está falando de zelo, a gente está falando de receio, a gente está falando de medo, a gente está falando de uma possibilidade real, se o processo não for bem feito, de perda de informação, de distorção de informação, de simplificação excessiva, né? Então, são questões que a gente precisa enfrentar. Eu acho que a gente fala, eu penso em linguagem, né? Quando eu proponho que a gente pense em linguagem simples, eu proponho que a gente enfrente os elementos linguísticos que causam complicação à leitura, sabe? Assim, não estou falando de uma questão subjetiva, eu estou falando de alguma coisa muito objetiva, né? E também não estou falando necessariamente porque é um sonho você poder testar sempre com o seu usuário. Só que isso é uma possibilidade que não está ao alcance o tempo todo, porque é caro fazer teste com o usuário, né? Imagino esse processo que Patrícia liderou, riquíssimo, né? Você podendo testar com o usuário, mas isso no dia a dia é difícil, você efetivamente colocar o seu usuário na sua frente, né? Para testar. Então, eu acho assim, a gente tem, aí vou um pouco para a área de linguística, que não é a minha área, mas na minha pesquisa, que é no design, mas eu tenho a minha co-orientadora, é da psicolinguística, que tem a ver com os processos mentais que estão relativos tanto à leitura quanto à escrita. E aí, vamos lá para evidências científicas da área de estudos da linguagem, né? Existem elementos linguísticos que causam mais dificuldade à leitura, quando eles estão isoladamente numa frase, né? Por exemplo, uma frase que seja muito longa, né? Um número, sei lá, uma frase com 30, 40, 50 palavras, uma frase longa. Você pode pensar, por exemplo, no uso de sequência de substantivos, né? Principalmente substantivos abstratos. Você pode falar de siglas, de jargões, de termos técnicos. Você pode falar de uso de voz passiva, nominalizações. Isso tudo, isoladamente, a psicolinguística, os estudos de linguagem, né, nos comprovam que um desses elementos, isoladamente, traz dificuldade, né? Se você, para dar conta de uma frase de 50 palavras, mesmo que ela esteja escrita na ordem direta, né? Não falei, né? Isso é uma coisa super importante. Ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Ela pode estar só com o termo fácil, na ordem direta, mas ela tem 57 palavras. Você não vai conseguir ler. Aí o que ocorre, né, e aí eu estou falando mais da linguagem administrativa, né, que a gente traz para a burocracia, e claro, eu estou falando da linguagem jurídica também, e aí estou falando da linguagem legislativa também. O que ocorre é que nesses estilos de escrita, esses elementos, eles ocorrem concomitantemente, para usar a linguagem simples, ao mesmo tempo. Né? Enfim, você tem uma frase. E eu estou no meu estudo, eu estou estudando serviço público digital, né? Então eu estou trabalhando num fragmento de um texto de um benefício do INSS. São
4 parágrafos só que eu tô analisando, né? Só naqueles 4 parágrafos, tudo isso que eu falei para vocês incide naquele texto e em outros textos. Então, quando a linguagem simples propõe, olha, vamos simplificar a leitura, o processo de leitura, eu estou querendo dizer que, primeiro, eu vou tomar esse cuidado. Eu entendo a preocupação que o André Tamura levantou. Ah, mas isso você não pode... Né? Aí vira um pouco, né, aquela coisa do nova língua, né, lá do Orwell, né? Você não pode manipular, você pode ir esvaziando as coisas de significado, e isso não cria um problema. E, com certeza, isso está no horizonte, né? Em última instância, mal usado, você pode cair nesse lugar. Mas a gente está falando de, primeiro, eliminar esses elementos linguísticos, né? Pegar aquela frase e as informações estão naquela frase, mas se ela tem 50 palavras, não dá para trocar por 2 frases menores, uma de 20 e poucos e outra de 20 e poucos. Você tem que usar a mesma ordem indireta. E tem outras questões também que não são nem a ver com os elementos linguísticos, mas tem a ver com o design da informação, a arquitetura da informação. Você está dizendo primeiro o que é mais importante, ou você está deixando para dizer isso um pouco depois? Então, a linguagem simples, ela tem essa questão assim que é objetiva, que ela trata de uma questão que é extremamente subjetiva, que é a maneira como as pessoas escrevem, né, e os estilos que são consagrados e consolidados pela cultura, mas ela também está falando de uma questão objetiva. E queria falar de uma outra questão, né, que é uma área irmã disso, tudo que a gente está falando aqui, dos estudos de usabilidade, da própria plain language, que é o UX Writing, que é um termo em inglês, né, que é a redação de UX, né, de experiência do usuário. E o UX Writing também é uma técnica que tem uma questão, que tem uma preocupação não só com a forma como as coisas são escritas, mas com você construir, você ir buscar junto aos usuários, você construir o universo semântico daquele usuário, né? Aí você tem que ir lá. Então, é uma outra técnica que é muito propícia nesse momento de digitalização das coisas, né? Porque a gente já viu aqui ao longo da conversa vários exemplos, né, de palavras que foram escolhidas. Às vezes você tem um botão, você tem um item de menu, você tem que aí aquilo ali destrói tudo, sabe? Você tem a experiência do usuário, né, que recebe essa sigla UX. A experiência do usuário, ela é construída, é um prédio, né? Ele é construído, tem várias coisas que você vai construindo. Aí você bota uma coisa dessa e destrói tudo, né? Realmente colapsa, a pessoa desiste, vai buscar em outro lugar a informação, né? Então, eu acho que essa questão de uma sensibilização para a linguagem simples e realmente uma discussão prévia do que a gente está falando é fundamental para você implementar um programa de linguagem simples numa equipe, né, para você poder propor um conjunto novo de regras. É preciso que as pessoas concordem que o conjunto de regras utilizados para escrever, muitas vezes introjetados, né, a gente respira esse tipo de escrita, né, que eles atendem para alguns momentos da sua escrita, mas não atendem para outros. E por que isso? Né? Eu acho que isso, quando a gente fala de linguagem simples, a gente tem que discutir muito, tem que abrir o coração, ouvir as críticas, receber todos os pensamentos divergentes que existem, né? Mas sempre lembrando que a redatora de linguagem simples, o redator de linguagem simples é o intermediador. A gente faz uma intermediação entre o saber técnico e o público não especialista. E a gente faz uma intermediação, né? E essa intermediação também tem que ser não violenta, né? E ela tem que ser construída com o mesmo zelo que as pessoas da área técnica cultivam pelo seu conhecimento técnico, né? E eu acho que, só para finalizar, o Estado, né, o poder público, a grande força é ter um corpo técnico tão especializado. Mas esse corpo técnico tão especializado tem que ser uma grande força. Eu acho que não pode ser uma fraqueza, por impor uma linguagem que você acaba se distanciando do cidadão, em última análise, né?
Estou eu falando com o mudo aqui ligado. Maravilha, gente. Eu acho que a gente cobriu bem. Foi um painel assim que a gente conseguiu apresentar, pelo menos, esse conceito de linguagem simples, né? Eu acho que Heloísa teria muito mais a compartilhar conosco aqui de suas pesquisas, né? E de como isso pode ser conduzido como técnica mesmo. Tivemos contatos aqui com algumas experiências, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto no Congresso, né, também fruto aí da união das duas casas. Mas, assim, a gente está com um tempinho já estourado aqui, o pessoal da Bússola que me puxa a orelha se eu estiver indo muito além do que devia, tá? Porque o pessoal não vai achando que vai sair daqui do nosso papo sem a gente voltar às perguntinhas que foram lançadas aqui ao longo da transmissão, para a gente ver como é que vocês se saíram aí na explicação, na definição dos termos. Eu confesso que eu não estava acompanhando muito esse chat aqui ao longo da transmissão, porque eu estava bem entretido aqui com o nosso papo, mas eu vi que lá no comecinho tinha gente malandramente explicando que DTQ é destaque. Bom, até aí morreu Neves, né? Se falar que DTQ é destaque, tem que falar o que é destaque, né, gente? É por aí que a coisa vai, Heloísa? Como é que é isso? Não vale só dar o significado da sigla, vale? Não, tem que fazer a definição jornalística que o Valdir falou. Eu acho que, desculpa interromper, mas eu acho que saber que DTQ é destaque já vale ponto, viu? Já conta ponto, né? O pessoal que está aí no chat é da área, porque Não, mas não é destaque, não. esse é meu outro ponto, Patrícia. Estamos aqui com uma audiência super qualificada. Então, saber que DTQ é destaque, eu acho que já é esperado de vocês. Eu queria explicações mais detalhadas e mais palatáveis para o cidadão comum. Vocês tiveram a oportunidade de dar uma passeada pelas definições? Sara, tá nos ouvindo aí? Dá uma ajuda aí. Você conseguiu separar alguma coisa dessas respostas? Ô, Pandino, enquanto a Sara tá vendo ali, eu podia só falar uma coisa rapidinho? Opa! Eu vou me falando, o pensamento é um pouco mosaico, eu às vezes me perco, eu vi aqui alguns comentários, o pessoal postando algumas coisas, e aí eu acho que eu tenho que só fazer aqui um reparo. O hot site do Senado que está para ser lançado, ele é inspirado, como eu falei, inspirado na Câmara, tem ali os dados do acesso na homepage, mas tem um trabalho aí longo do Washington, inclusive, que está aí, em parceria tem um comitê da internet no Senado, e foram feitas várias oficinas, Design Thinking, a casa tem buscado essas novas técnicas, o Tamura aí do IGOV está aí assistindo a gente, ele foi um dos principais, aí a gente fez junto, né, Pandino, o Design Thinking, então a gente ouviu de estagiários, jornalistas, lobistas, a gente fez várias oficinas, e é trabalhoso, então assim, a gente buscou para essa homepage que vai ser lançada, ouvir realmente tanto diretores da casa, quanto áreas, quanto pessoas de fora, estagiário, a galera mais jovem, normalmente tem uma pegada bacana para isso. E o Na Inova, super parceiro nisso, né? Então, e sobre uma coisa que eu esqueci, a Heloísa, quando teve, dia 16 de setembro, lá no CEFOR, num evento que ela foi apresentar, o João Lima fez um convite a ela e ela foi lá no Prodazem e ajudou a redefinir um termo orçamentário, porque vai sair um glossário orçamentário em breve. E o glossário orçamentário, assim, o tema é árido, ele precisa ficar mais simples, a linguagem está muito complicada. Então, a gente precisa mesmo da ajuda da Heloísa, assim, ó, fazendo aqui a meia-culpa, precisamos muito. Porque realmente é muito difícil explicar aquele mundo à parte. E a Heloísa esteve lá e ajudou a definir a unidade orçamentária, eu até recuperei aqui, simplificando muito, assim. A gente está apostando muito também no trabalho dos jornalistas para isso, a gente do Senado, da Câmara, né, nessa ideia integrada, né? Quando eu disse que tem um campo lá que ainda não está alimentado, mas está previsto no sistema para definição jornalística, é um pouco isso. A gente acha que na casa quem consegue melhor fazer isso é o jornalista. E no glossário como um todo, a gente teve participação de vários bibliotecários, que eu vi o pessoal falando ali, é porque eu falo muito rápido, vou pulando e tal. Mas assim, esse GT temos várias pessoas das duas casas, inclusive da Câmara tem o chefe lá da área, ele é um dos membros formais, o Vanderlei e tal. Então a gente tem o pessoal que entende do assunto, tesauros, todo esse mundo aí.
A gente tem a contribuição de todos eles e está aberta a contribuição de quem puder no Senado e na Câmara. Como eu disse, o grupo é bem aberto. Assim, quem quiser colocar a mão na massa, está super aberto, sabe? É isso. Só para complementar, que eu vi ali umas perguntinhas, negócio. Obrigado. Maravilha. A Sara já separou para a gente aqui algumas definições. Eu queria passar aí pelo crivo de vocês. Aí, principalmente, vou chamar o nosso colega aí da SGM e a Patrícia, aí, que estão mais cientes aí da definição dos termos, e a Heloísa para olhar a forma, tá? Tem uma definição aqui de ordem do dia, que diz que a ordem do dia é aquilo que será apreciado durante o expediente legislativo, em primeiro ou segundo turno. E aí, gente? A ordem do dia é a fase de votação de uma sessão ou de uma reunião. Isso. É um período da sessão, a gente pode definir como um período, porque tem uma parte que não é a ordem do dia, e é um momento da sessão onde uma pauta pré-estabelecida vai ser deliberada. Basicamente é isso. E aí, ela é uma fase importante, bem marcada, porque a partir dela tem algumas implicações, como, por exemplo, reuniões de comissões têm que ser interrompidas, tem algumas particularidades, alguns efeitos que decorrem do início da ordem do dia. Então, tem muito essa questão no Congresso, começou ou não começou a ordem do dia? Porque os senadores, deputados estão fazendo muitas coisas, estão atendendo pessoas, eles estão numa correria danada, e a hora da ordem do dia é muito importante, porque, interessante, se o parlamentar der presença, mas não votar, ele está com falta. É muito engraçado isso. É bem interessante, mas isso é muito relevante. Então, ele deu presença, mas na hora de votar não foi votar, ele está ausente. Ele tem desconto no salário dele. Entendeu? A votação é necessária. Então. Do ponto de vista formal, vou me deter só no que foi proposto, né? Aquilo que será apreciado ao longo do dia. Eu vejo aqui uma voz passiva, que é um problema, e eu vejo aqui essa escolha da palavra, do verbo apreciar. Isso não é uma palavra de uso comum. Então, não, temos que redigir isso em linguagem simples. Heloísa, eu vou pegar a definição que está aqui no glossário, que eu tinha passado por ela muito rápido, e você já dá aqui o seu parecer, que eu acho que é importante. Ordem do dia. Fase da sessão em que são discutidas e votadas as matérias incluídas na pauta. É isso. Aí tem uma série de particularidades. Você tem duas. As matérias da pauta, é isso? Isso. Olha, fase da sessão em que são discutidas e votadas as matérias incluídas na pauta. Incluídas na pauta. Olha só, você tem três particípios, né? Incluído, discutido e votado, né? Discutida, votada, incluída. Matéria é um jargão, né? Porque, para mim, jornalista, matéria é uma reportagem. Para um físico, matéria é outra coisa, né? É verdade. E essa parte aí, né? Na parte que a gente já mexeu no portal da Câmara, alguns desses termos a gente trocou. Por exemplo, matéria, a gente trocou por propostas. Por quê? Porque, embora a população fale normalmente projeto de lei, aí a gente cai numa incorreção, porque muitas das propostas não são projetos de lei, são outros tipos, né? Então, a gente teve que trocar por propostas. Essa coisa da apreciação, além de ser um jargão, muitas vezes as pessoas confundem a apreciação com uma coisa positiva. Para a gente é votação, apreciar, votar, mas a apreciação tem uma conotação positiva. Então, a gente também trocou todos os apreciação por votação. E isso teve uma discussão, porque, tecnicamente, né, algumas pessoas falam, não, mas apreciar não é votar, é discutir e votar. Então, teve que ter todo um trabalho aí para a gente falar, não, mas vamos falar que por discutir e votar, tudo bem, você vai ficar um pouco mais longo, né? Mas explica o processo, né? Porque o grande enrosco é que as pessoas não conhecem o processo legislativo, que é complexo mesmo, né? A gente está falando aí, de uma casa para outra já tem particularidades. Então, eu imagino que alguém que trabalhe no Senado e vá trabalhar na Câmara vai achar estranho algumas coisas, né? Então, assim, é um processo extremamente enrolado. E aí a linguagem, ela tem que ajudar a facilitar, né? Um dos papéis do design é simplificar, tornar mais fácil e esconder a complexidade que pode ser escondida.
e deixar para o usuário, né, é o iPhone, né? É aquela coisa do liga um botão e você não sabe o que está acontecendo ali atrás, né? Esse é um papel que a linguagem também tem que tentar desempenhar, de esconder um pouco o que pode ser escondido da complexidade. Maravilha, gente. Eu acho que a gente já extrapolou aqui bem nosso horário. Difícil, o papo tá bom demais, tá? Por mim, continuar, eu ia passar um café aqui para a gente continuar. Mas queria agradecer muito aí a presença de vocês. Eu acho que foi um debate riquíssimo. Agradecer a Bússola pelo convite, né, e a oportunidade da gente tratar desse tema aqui que é tão importante, né, para o país, né, para a forma com que o cidadão se relaciona com os órgãos públicos e com o parlamento aqui em específico, né. E é isso. A gente tem aqui teve uma participação bem grande também aqui do pessoal com várias perguntas aqui. A gente foi tentando pensar uma ou outra aqui ao longo do debate para não deixar todo mundo sem resposta. Algumas, infelizmente, a gente não conseguiu tratar aqui, mas acho que tem na bússola aí um interlocutor também, e até para chegar a gente aqui para tentar sanar alguma dúvida que tenha ficado. Eu, pelo menos, me coloco aqui à disposição. E agradeço muito a vocês aí, Valdir, Patrícia, Heloísa, pela participação brilhante que tiveram aqui nesse debate. Obrigado, boa tarde e bom finalzinho de semana aí para todos. Obrigado. Valeu. Obrigada. Boa tarde.